Meu nome é David Vinícius e eu vou falar sobre a circulação geral da atmosfera. A circulação geral da atmosfera é o movimento geral dos ventos que circulam no planeta, levando em consideração zonas de alta e baixa frequência. Toda vez que houver uma diferença de pressão, há uma tendência do ar sair da zona de alta para uma zona de baixa pressão atmosférica. A zona de baixa pressão é um ar em ascensão que forma nuvens. Geralmente está associado a climas mais úmidos, e toda vez que o vento sobe na zona de baixa pressão, ele sobe de forma cíclica. A zona de alta pressão é um ar denso, que tende a cair e desconcentrar. Geralmente está ligado a climas mais secos. Toda vez que o ar desce em uma zona de alta pressão, ele desce em forma cíclica. Os ventos surgem de variações nas pressões atmosféricas, nas áreas de alta pressão e de baixa pressão. Eles sopram em geral das áreas mais altas para as mais baixas, em uma espécie de equilíbrio. Os ventos elípticos são o resultado da ascensão de massas de ar que convergem de zonas de alta pressão nos trópicos para zonas de baixa pressão no Equador, formando um ciclo. São ventos úmidos que provocam chuvas nos locais onde convergem. Meu nome é David Vinícius e eu vou falar sobre a célula de Hadley. Os ventos alísios e contralísios são movimentos planetários. Os ventos sempre vão de uma área de alta pressão para uma zona de baixa pressão, ou seja, os ventos mais frios vão para as áreas mais quentes e se aquecem. Com isso, o ar fica mais leve e sobe, ganhando umidade. À medida que esse ar sobe, mais perde calor e aumenta sua densidade. Com isso, ele desce e volta para seu local de origem seco. Como voltaram para a zona de alta pressão, eles repetem esse processo novamente, originando a célula de Hadley. Áreas de baixa pressão. Devido à insolação, a superfície da Terra está ficando quente e fornece um aquecimento para o ar ao redor. O ar se expande quando aquecido e sua concentração é menor do que o ar frio devido à expansão. Se esse processo ocorre em uma área maior, haverá um grande pacote de ar expandido mais quente, que agora é mais estratificado do que o ar circundante. Se a diferença de altitude aumenta, o ar mais quente começará a fluir lateralmente ao longo das bolsas de ar mais frio adjacentes. Como resultado, o ar fica mais frio, mais pesado e eventualmente afunda no solo quando atinge áreas mais frias. A evidência do fluxo lateral das massas de ar é a formação de nuvens cirros, que são cada vez mais comprimidas. Devido à chuva, a cobertura de nuvens foi crescendo mais e mais até que o sol finalmente se pôs no chão e começou a aquecer o ar novamente. Áreas de alta pressão. No anticiclone, as massas de ar caem extensivamente. Ao mesmo tempo, o ar aquece-se de modo que nenhuma condensação e, consequentemente, nenhuma forma de nuvem pode ter lugar. Perto do solo, o ar flui para fora do anticiclone na direção de depressão diverge. Assim, não há formação de frentes para as altitudes. Durante a fundação das massas de ar, forma-se uma inversão. É aqui que as nuvens se dissolvem. Um ar anticiclone é formado lentamente. As forças da circulação nas áreas subtropicais levam o anticiclone numa situação estável. Olá a todos camaradas que estão a me ouvir aqui, meu nome é Hugo Oliveira e hoje venho lhes apresentar um estudo sobre as brisas marinhas. A única diferença é que nesse estudo vamos nos referir às brisas marinhas como brisas marítimas, que apesar de ser a mesma coisa, o nome não altera tanto, mas é um conhecimento mais amplo que estão nas mentes pelo mundo. Bom, a nossa pergunta principal vai ser o que são brisas marítimas? Bom, a brisa marítima ela é uma ela é uma resposta às variações verticais do aquecimento da superfície. A brisa marítima é uma corrente formada por ventos diurnos que sopram do oceano em direção ao continente. Ela está relacionada às diferenças entre os calores específicos da água e da areia, e com o fenômeno de convecção, que pode ser entendido como um processo de transferência de calor. De acordo com os estudos, a brisa marítima ela possui interferência sobre o clima de diversos locais, incluindo de várias capitais. Vamos citar como exemplo aqui uma mais conhecida, São Paulo. A grande São Paulo. Será nosso exemplo hoje. Bom, nela, vale ressaltar que o calor específico que nós estamos falando
É a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. A água possui um alto calor específico, o que significa que ela precisa de uma grande quantidade de calor para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Com isso, ela pode ser considerada uma boa condutora de calor. Assim, toda a energia emitida pelo Sol é dispersada para as camadas mais profundas do oceano, dificultando seu aquecimento. A brisa marítima ela é mais pronunciada nos trópicos do que nas latitudes médias, principalmente em virtude da aceleração de Coriolis, ser mais franca nas áreas tropicais. Em latitudes maiores, essa aceleração desvia o vento, o que limita o alcance das brisas. Assim, o processo de mesoescala da escala e da escala diurna, como as brisas, possuem mais importância nos trópicos. Agora, outra pergunta seria como ocorrem as brisas marítimas? Bom, como já foi ressaltado, a brisa marítima está associada às diferenças de calor específico entre a água e a areia e com o fenômeno de convecção. Durante o dia, a energia emitida pelo Sol provoca um aumento na temperatura da água e da areia também. No entanto, como o calor específico da areia é menor que o da água, ela esquenta e esfria com mais facilidade. Sendo assim, a temperatura nas proximidades da areia será maior que a temperatura nas proximidades da água. E, bom, além disso, o ar sobre a areia será mais quente que o ar sobre a água, o que provoca uma diminuição da pressão atmosférica na plataforma continental. Com isso, pode-se concluir que a pressão do ar sobre a areia é menor que a pressão do ar sobre a água, causando um deslocamento do ar do oceano em direção ao continente. Agora, em relação à noite, bom, à noite ocorre o processo inverso, que recebe o nome de brisa terrestre. O que seria o quê? Bom, no final do dia, a areia apresenta temperatura menor que a da água, o que faz com que o ar nessa região seja mais frio. Dessa maneira, a pressão do ar sobre a areia é maior que a pressão do ar sobre a água, causando um deslocamento de ar da plataforma continental em direção ao oceano. E, tendo todo em vista todo esse estudo, nós podemos imaginar qual seria a influência da brisa marítima em uma grande metrópole. Como nós escolhemos como exemplo São Paulo, vamos manter em São Paulo. Usando esse exemplo, podemos ver, por exemplo, um estudo realizado por uma professora, deixa eu pegar uma pequena cola aqui, essa professora é conhecida como Flávia Noronha Dutra Ribeiro. Ela atua como docente do curso de Gestão Ambiental de Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Bom, essa professora, ela indica que a brisa marítima apresenta influência sobre o clima da grande São Paulo, capital. Essa especialista ela indica que a brisa proveniente do litoral pode mitigar as ilhas de calor que se formam na região metropolitana de São Paulo. Além disso, ela também pode interferir na qualidade do ar ao promover a dispersão temporária dos poluentes acumulados na atmosfera. E dessa forma, esse fenômeno acaba sendo muito positivo para a cidade, principalmente com os dias de inversão térmica, já que deixa a temperatura um pouco mais baixa, o clima mais úmido e o ar menos poluído. No entanto, a pesquisa reforça que esse efeito é temporário. A entrada da brisa marítima ela provoca uma inversão térmica que deixa a camada limite planetária, mais conhecida pela sigla CLP, isso é, a faixa de ar mais próxima da superfície, mais estável, agindo como uma espécie de tampa na atmosfera. Assim, embora o ar limpo chegue, os poluentes continuam sendo emitidos e não conseguem se dispersar na vertical, como deveriam ocorrer. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido suficiente para deixar entrar alguma informação na pequena cabeça de vocês. Meu nome é Gabriel Ivan e eu vou falar sobre as monções. As monções é um fenômeno climático onde ocorre fortes chuvas e longas secas durante uma época do ano. As monções é um tipo de variação climática que ocorre na parte sul e sudeste da Ásia. Existem os dois tipos de monções, as monções de verão e as monções de inverno. As monções de verão é quando as massas de ar úmida do oceano vai para o continente, acarretando em fortes tempestades. E as monções de inverno é quando as massas de ar vão do continente para o oceano, causando uma longa seca na região. Olá, me chamo Lara Riz e vou falar sobre as estações do ano e influência na circulação atmosférica.
Por conta do ângulo de inclinação da Terra e do movimento de translação que ocorre ao redor do Sol, temos a mudança das estações do ano. Isso acontece porque durante o movimento de translação, que dura um ano, a incidência de luz solar é diferente em região, devido à inclinação do planeta. Por conta disso, há uma maior insolação no hemisfério sul durante alguns meses do ano, e em seguida a situação inverte-se com maior incidência em raios solares no hemisfério norte. Dessa forma, quando é verão no sul, é inverno no norte e vice-versa. Durante o ano ocorrem 4 estações, que é outono, inverno, primavera e verão. O outono é do dia 21 de março a 21 de junho, que é também conhecido pelo tempo da colheita, pois é nessa época que ocorrem as grandes colheitas. Os dias ficam mais curtos e frescos. As folhas e frutos já estão bem maduras e começam a cair no chão. Do dia 21 de junho e 23 de setembro acontece o inverno. O inverno é a estação mais fria do ano. Os dias são curtos e por isso escurece mais cedo. No sul do Brasil é comum ver a neve cair, cobrindo o chão e as plantas. Primavera acontece do dia 23 de setembro a 21 de dezembro. Essa é a estação mais florida do ano. Com o fim do inverno, os dias voltam a ser mais longos e quentes. Este é o período em que os animais reproduzem e constroem seus ninhos. Verão acontece do dia 21 de dezembro a 21 de março, a estação mais quente do ano. Muito calor e dias bem longos. Nesse período, a Terra recebe mais chuva por causa da vaporização das águas. O céu fica às vezes nublado com pesadas nuvens, que é o acúmulo de água dos rios e das marés transportadas para a atmosfera em forma de vapor. A circulação atmosférica ocorre por causa do desequilíbrio da radiação recebida pela Terra ao longo de sua extensão. As regiões que se localizam mais próximas da linha do Equador recebem mais radiação solar, portanto, tornam-se mais aquecidos, enquanto nas regiões polares o índice de radiação é menor e o aquecimento também, para que haja um maior equilíbrio. Acontecem muitas trocas de massa de ar quente entre as regiões mais quentes e mais frias.